Então, irmãos, nós vamos estar finalizando esse vídeo no capítulo 10. E tudo que foi dito até agora, nós aprendemos quem é o povo do príncipe que há de vir, e o príncipe que é o chifre pequeno, e vamos aprender, faltou ainda descobrir quem é o povo de Daniel, a quem o anjo Gabriel estava se referindo quando vai falar aqui no verso 14, o que se sucederia ao povo de Daniel nos últimos dias. Se é só judeus, ou se é a igreja sendo judeus e gentios unidos numa só árvore, num só corpo, no corpo do Messias. Então o irmão Luiz vai ler o verso 14. Então diz assim no verso 14 do capítulo 10. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Quando fala dias distantes e últimos dias, tanto pelos profetas, fala de um tempo profético, que ainda não aconteceu plenamente, aconteceu uma parte da profecia no período histórico, e depois a parte do período histórico serviria de sombra para o verdadeiro cumprimento da profecia. Porque tudo isso não aconteceu, não teve um desfecho ainda. Então vai acontecer na última semana. Entendeu? Eu estava conversando aqui com o Ricks aqui em off, o quanto esse livro é muito revelador e a qual uma mente humana não seria capaz de fazer uma revelação dessa. Porque foi até muito difícil para nós aqui explicar. Porque muito uma difícil. Coisa literal que aconteceu, como a gente disse em Antigo Epífanes, mas profetizando já o chifre pequeno como o anticristo, lá no final da última semana. Sim. Então a gente tem que saber a forma de explicar para vocês entenderem, porque é uma forma literal e espiritual, isso. Profética. Ela não pode ficar só no tempo histórico, entendeu? O tempo histórico passou e nada disso aqui se cumpriu 100%, na íntegra. Ficaram muitas partes para o final. Porque aqueles 7 pontos não se cumpriram. Porque Antigo Epífanes, ele profanou o templo, mas não cumpriu aquelas 7 maravilhas. Sim, como no capítulo 12, o anjo vai falar das 7 maravilhas que iriam ter se cumprido, que é todos aqueles pontos, cessar da transgressão, fim aos pecados, expiar a iniquidade. Eu até estava comentando aqui com ele por fora, que tem alguns ensinadores aí, são os calvinistas. Eu ouvi uma pregação até do Paulo Júnior falando que a gente já está reinando com Cristo. Que a gente já está no milênio reinando com Cristo. Isso. Entendeu? Então, isso é uma blasfêmia tão grande. Ele começou a andar com o Hernandes, Dias Lopes, né, com Augusto Nicodemos, até que eu gosto bastante, mas não compreenderam essas revelações porque não estudam as festas. Não estudam as festas solenes. Não entendem os tempos determinados, não entendem os moedos. Sim. Até por não sei se é por causa da tradução, igual ele falou, mas oculta totalmente a revelação. Tira a revelação. Porque se você ler aqui isolado, 70 semanas são determinados seu povo. Quem que é o povo de Daniel? Judeus. Sobre a sua santa cidade. Quem que é o povo da cidade? Jerusalém. Então a igreja está fora. Está fora. Mas o capítulo 10, e daqui no próximo vídeo seguinte, que será o capítulo 11 e 12, vai ficar bem explicado isso aí. Sim. Então, irmãos, a igreja não fica fora de cessar a transgressão, a igreja não fica fora de fim dos pecados, a igreja, no caso, fim de pecados é das nações, a igreja não fica fora, de hipótese alguma, de expiar a iniquidade, que é o 6º ponto, não fica fora de justiça eterna. Você acha que a igreja fica fora da justiça eterna? Se é os judeus e a igreja, em que ponto que vai estar isso? Então tem que haver uma conversão. Entendeu? Tem que convergir os dois povos. Nisso que eu ouvi o Paulo Júnior pregando, se imagina que justiça eterna seria essa, com tantas pandemias, guerras, mortes, assassinatos, adultérios. Esses governadores, esses políticos, o que eles fazem com a gente? Assaltam a gente todo dia com leis. Então eles não conhecem o que é o reino do Senhor Jesus, então não. Eles não conhecem que é um reino de justiça, de alegria e paz. Lembrem, o Santo dos Santos, que é o ancião de dias saindo, como diz lá na lei, mas são festas solenes, ele vem para expiar de uma vez por todas, e era feito uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Ali, literal.
Mas isso é um ciclo profético. Nos combinando expiação, nos levando para a festa dos tabernáculos, que seria o milênio. O milênio estabelecido na terra. As bodas do Cordeiro. É onde Cristo encontra com a noiva. O noivo sai do Santo dos Santos e a noiva sai, o noivo e a noiva sai da recâmara. Os dois se encontram e vai para os tabernáculos. Então, só para finalizar, para a gente finalizar o vídeo, muitas pessoas vão se perguntar, não, mas a lei, essas coisas, igual vocês estão falando de ciclo das festas, são feitas só para os judeus. Nós, a graça, só que o que acontece? Aí dá uma grande revelação. Porque lá no livro de Zacarias, né, eu estava conversando com ele aqui, quando acontecer essa maravilha, Jesus vir instaurar o milênio na terra, todas as nações, lá diz desse jeito, no livro de Zacarias, as nações que restarem, os animais, aqueles animais que adentrarem no milênio, né, foi tirado o domínio deles. Foi tirado o domínio. A hora que elas entrar, de ano em ano, elas vão ter que subir para adorar, e lá diz para celebrar festas. Do tabernáculos. Então, tabernáculos. Então, lá no final, se não está ligado a festas, porque lá em Zacarias está falando de festas. E esse texto de Zacarias fala do reino milenar de Cristo. Podem ver lá. Isaías 66, Isaías 65. Pode ler. Isaías 2, Miqueias 4 ou 5, se não me engano, está falando do texto milenar. Você imagina nações que não entendem nada de lei, de festas, ter que subir e adorar todo ano? Sim. Então, essas festas são festas proféticas. Proféticas. Precisamos dela para compreender o livro os tempos de Daniel e Apocalipse. Porque quando a gente chegar em Apocalipse, vai ficar mais profundo ainda. Sim. Então, a explicação do capítulo 10 vai ser bem raso, porque a gente vê lá no início do capítulo 10 daquela batalha, né, do anjo Gabriel contra o príncipe das potestades do ar. Sim, contra o príncipe da Pérsia. E Daniel ficou retido, ficou preso. O príncipe da Pérsia estava oferecendo resistência a ele. E um homem, o príncipe, o filho de Dario, ou filho de Xerxes, não poderia barrar um anjo. Então ali a gente entende que é das potestades de Satanás. Então barrou, teve que vir Miguel para pelejar contra esse príncipe e deixar Gabriel vir e entregar a mensagem, entregar a explicação, porque Daniel estava orando para entender as visões que ele tinha. Então por isso que ocorreu esse jejum de 21 dias, de 3 semanas, porque Satanás estava barrando essa mensagem, porque é uma mensagem muito reveladora, irmãos. Muito reveladora. Lembrando a todos que Satanás foi decretado ali no Éden, né, que teria o fim dele. Ele sabia o fim dele, mas ele não sabia tempos determinados ainda. Quando ocorre isso, ele tenta barrar o anjo. Então, a revelação mais profunda da palavra, que é as 70 semanas, a hora que o anjo tacou aquilo na cara dele, ele... Sim, porque Deus também armou uma armadilha, porque Deus manifestou isso ele abriu o campo espiritual. Ele abriu o campo espiritual para o próprio diabo ver a derrota, o fim de todo o reino dele, no final das 70 semanas. Daniel não compreendeu toda a questão, ele compreendeu parte. E precisou também do anjo vir e terminar de ensinar ele, de instruir ele. Igual vocês podem ler no capítulo 10 inteiro, que estava havendo grande conflito. As visões estavam vindo grande conflito, ele não estava entendendo. Então, Deus abriu o campo espiritual para o diabo ver a derrota dele já, o domínio dele sendo tirado. Deus fez isso de propósito e ele ficou louco. Entenderam? Mais ou menos é isso que aconteceu. Então, assistem o próximo vídeo, que será o capítulo 11 e 12, e lá ficará mais detalhado sobre esse povo. Quem é o povo de Daniel? Judeus? Ou judeus e gentios, que é a igreja verdadeiramente unidas? Vou deixar uma deixa. O início da revelação das 70 semanas para Daniel, ele vê uma construção literal. Sim. Mas no final das 70 semanas ele vê a noiva do Cordeiro, que é o santuário espiritual. Começa no literal e termina no espiritual. A noiva do Cordeiro é só os judeus? Sim. A igreja não faz parte da noiva do Cordeiro? Então, o próximo vídeo vai ser o 11 e o 12, mas vocês já sabem a gente já deixou a deixa. Sim. Tá bom, irmãos? Então é isso. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo
e acompanhe os estudos com a Bíblia, pausa o vídeo, lê de novo os versículos e que o Espírito Santo fale o coração de cada um de vocês. Deixe no comentário qualquer dúvida. Vamos estudar juntos e até a próxima. Amém. Amém.